Olá, meus queridos alunos. Nesta semana nós iremos falar sobre razão e proporção, que é uma revisão de um conteúdo já visto no 7º ano de vocês, que vocês também viram em matemática frente 2 também. Só que aqui vai ser bem mais simplificado, beleza? Então, não é nada de novo para vocês, é o que vocês inclusive já viram. Então, vamos começar essa nossa aulinha falando do que significa grandeza. Quando a gente fala sobre grandeza, nós temos que ter noção de que grandeza é a mesma coisa que o sinônimo de medir, mensurar, contar, etc. Então, trouxe aqui as imagens de alguns exemplos para vocês. Nós podemos medir a velocidade, nós podemos medir o peso de alguma coisa, nós podemos medir o tamanho de alguma coisa por meio destes instrumentos aqui, mostrados por vocês. E tudo aquilo que é medido a gente chama de grandeza, beleza? Então agora vamos falar sobre razão e proporção. Então a gente está aqui em cima dessa ideia do que seria a razão. Quando a gente fala razão, estamos diante de fração. Então, falo razão, eu tenho que lembrar de fração. A razão de alguma coisa é sempre uma parte do todo, ou uma parte entre outras partes. Para ficar um pouco mais claro, vamos ver como que funciona essa ideia de razão. Exemplo, num tanque de combustível há 5 litros de álcool, 5 litros de álcool e 30 litros de gasolina. Determine as razões das medidas do álcool para a gasolina. Então, você vai fazer o seguinte. Razão é fração, então vai ser álcool sobre gasolina. O nosso álcool mede 5 e a gasolina mede 30. Então, 5 sobre 30. Pronto, está aqui a razão. Como é simplificável, a gente tem que deixar na sua forma irredutível, ou seja, simplificar o máximo que puder. Então, nesse caso, ambos conseguimos simplificar por 5, então vai ficar 1/6. E assim a gente finaliza essa partezinha. Na nossa próxima alternativa, ele fala: qual é a razão da gasolina para a mistura? O que seria essa mistura aqui? É você ter a água mais a gasolina. Então, vamos colocar aqui, ó, água mais gasolina. Eu tenho de água 5 litros. E de gasolina eu tenho 30. Juntou os dois, 35 é a nossa mistura. Então, qual que é a razão entre gasolina e a mistura? Então, você vai fazer razão é fração. Gasolina sobre a mistura vai ser 30 sobre 35. Então, eu vou lá, deixo na forma irredutível, ou seja, simplifico o máximo que a gente puder. Então, por 5, 30 dividido por 5 vai ser 6. 35 dividido por 5 vai ser 7. Então, assim, a gente consegue achar mais essa razão. Ou seja, a gasolina é 6 partes de 7 de um tubo. Do álcool para a mistura. Então, nós temos aqui o álcool, na nossa razão. E a mistura. Nós temos 5 litros de álcool para 35 de mistura. Aí o que você faz? Deixa na sua forma irredutível. Vou simplificar ambos por 5. Dito isso, nós iremos obter quanto? 1/7. Pronto, aí finaliza a nossa parte de razão. Agora vamos falar sobre proporção. Então a gente agora está em cima da análise do que significa proporção. Proporção é você igualar razões. Basicamente é isso. Igualar razões ou frações. É você encontrar uma constante que faz algo aumentar proporcionalmente ou faz algo diminuir proporcionalmente.
Exemplo, quando você está nesses editores de fotos, se a sua foto tem, por exemplo, as dimensões 5 por 6 centímetros, você pode aumentá-la de uma forma que seja proporcional. Por exemplo, se eu dobrar os lados, vai ficar de 5 para 6, vai de 10 para 12, beleza? Então, essa é a ideia de, por exemplo, um aumento proporcional. Mas vamos ver aqui um exemplo. No jardim, há cravos e rosas de razão de 8 para 11. Então, nós temos aqui, ó, cravos e rosas em uma razão de 8 para 11. Há 88 rosas. Descubra qual é o número de cravos existente no jardim. As rosas estão na parte de baixo. Aí ele quer que você descubra quantos cravos há no jardim. Então eu estou mexendo basicamente somente com essa partezinha bem aqui que eu estou destacando em cinza. Ou seja, para a gente poder descobrir o valor do x, eu vou ter que multiplicar cruzado. Isto é, você vai fazer 11 vezes x, 11x, igual a 8 vezes 88, vai dar 704. Esse 11 que multiplica passa para o outro lado dividindo. E ao dividir 704 por 11, você vai obter 64. E esse é o nosso resultado final. Uma outra forma de você fazer esse tipo de questões de razão e proporção é o seguinte. Deixa eu pegar aqui o canto. Se você tem aqui 8 sobre 11 igual a x sobre 88, você vai perceber que daqui para cá, o que aconteceu? Você multiplicou por 8. Então, do 8 para descobrir o x, é só multiplicar ele por 8 também, já que é um aumento proporcional. Se você aumenta embaixo, você tem que aumentar em cima. Então, 8 vezes 8 seria quanto? 64. Então, aqui nós temos uma outra forma de fazer sem ser do método tradicional cruzado, beleza? E agora vocês vão fazer a lista proposta no Google Aula de Aula, porque esses exercícios não tem no livro, beleza? Então é só fazer essa lista e a nossa missão está completa. E é isso, meus alunos. Até breve.